Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Rafaela Ballerini e hoje nós vamos ver Flexbox. E o vídeo de hoje é patrocinado pela Geek Hunter, o maior marketplace especializado na contratação de desenvolvedores da América Latina. Eu acho muito difícil você nunca ter entrado no LinkedIn e visto absolutamente nada deles, porque eles são gigantes. E o mais legal é que na plataforma não é você que vai buscar as vagas, são as empresas que vão utilizar o banco de dados dele de pessoas desenvolvedoras para preencher a vaga que elas têm. Elas que te convidam para poder participar do processo seletivo. E o que você precisa fazer para poder estar participando? Basta se cadastrar uma vez na plataforma de forma totalmente gratuita e é super simples, porque você consegue trazer as informações direto do seu LinkedIn automaticamente. E ali você coloca tudo o que você tem de preferência para vaga, inclusive lá eles têm muita vaga 100% remota, e você pode colocar também empresas que você não quer que apareça o seu perfil, para não saberem que você tá ali à procura de vaga. Você recebe as vagas diretamente pelo WhatsApp e os convites também pelo seu e-mail, assim você pode comparar as propostas. O link tá aqui na minha descrição, então é só clicar para poder se cadastrar. Então agora, bora ver o Flexbox. Eu sei que muitos de vocês já devem ter visto o vídeo que eu ensinei a fazer a landing page com HTML e CSS. Lá eu já dei uma palhinha de como que funciona essa forma de alinhar e distribuir elementos na página. Eu vou deixar aqui também para quem ainda não conferiu. Mas pegando aí a tradução direta de Flexbox, que é Flexible Box, seria uma caixa flexível. Então o Flexbox serve para você poder alinhar elementos dentro de uma caixa, o que a gente vai chamar aí de container, de uma forma dinâmica. Ai, Rafa, mas o que seria essa caixa? Vai ter uma caixa ali na nossa página web? Não, a caixa seria um elemento pai, que pode ser, por exemplo, uma div, pode ser o L, né? Aquela tag que a gente coloca bem para iniciar uma lista, né? Uma lista, na verdade, não ordenada. E aí tem todos os LIs dentro, que vão ser os filhos. Então esse container a gente sempre coloca em alguma tag que vai estar por fora dos elementos que a gente vai querer realmente alinhar. Guarda isso, porque a gente confunde muito aonde que a gente vai colocar ali o Flexbox Container pra gente poder estilizar e alinhar, e tem gente que coloca às vezes no elemento que você quer alinhar e não é bem assim que funciona. Você sempre vai ter o container como elemento pai, o elemento que tiver por fora. No nosso exemplo, óbvio, a gente tem que ter um exemplo aqui nesse vídeo, eu vou utilizar a tag main como a tag container. E dentro dela eu vou utilizar várias divs. Não é tão legal assim, né? Lembrem, essa aqui não é uma página web que eu vou utilizar para fazer algum negócio legal, vai ser apenas para exemplificar para vocês como que funciona a estilização e alinhamento dos elementos. Então, para ficar mais fácil, eu vou realmente utilizar essas duas tags. A main como elemento pai, como elemento de container, e as tags filhos, que vão ser várias divs coloridinhas. Aqui eu já montei o HTML com as minhas divs e eu fiz ali um CSzinho bem de boa, coloquei ali um pouquinho de cor em cada um dos elementos, coloquei um pouquinho de padding, então vocês podem ver que tem ali uma distanciazinha entre os quadrados e as bordas, né, esse tal de padding. E eu coloquei um número para cada um desses quadrados também, além de um border radius ali para ele ficar um pouquinho arredondado na pontinha para ficar mais fofinho. Então a estrutura atual desse código é uma tag main, que tem aí 3 tags filhas, que são divs. Beleza? Agora voltando um pouco para nossa imagem. Isso daqui não tem absolutamente nada de CSS para poder posicionar, para poder alinhar. Isso aqui é realmente o padrãozão. Então a gente já consegue identificar o quê? Que por padrão, os nossos elementos eles ficam dispostos no canto esquerdo superior e também de forma vertical. A gente consegue até traçar 2 eixos para poder entender o que está acontecendo. Esse aqui é o eixo principal, porque as coisas estão alinhadas de forma vertical, e esse aqui é o trecho perpendicular, que é secundário. Principal porque, de fato, as coisas estão alinhadas nesse sentido. E a gente vai utilizar bastante isso agora para o Flexbox, e já vão entender o porquê. A primeira coisa que a gente precisa fazer para identificar onde a gente vai utilizar o Flexbox é, de fato, identificar qual vai ser a tag container dele. Então, no nosso CSS, a gente vai adicionar um display flex, justamente nessa tag que vai ser pai, que vai ser a caixa, que vai ser o container. E já neste momento, tudo muda. Assim, já pode dizer que você já alinhou, que você já é master sênior em CSS, que tá linda a página, acabou. É uma gracinha como, do nada, os elementos já ficam alinhados horizontalmente, perfeito. Tem vezes que é apenas isso que você quer fazer, então beleza. Mas a gente consegue fazer muito mais coisa com o Flexbox, e eu já vou
mostrando pra vocês. Então a gente consegue identificar que a primeira coisa que aconteceu foi o nosso eixo principal mudou. O nosso eixo principal antes era o vertical e o perpendicular era o secundário, né, o horizontal. E agora o eixo horizontal que virou o principal. E agora o vertical é o eixo secundário, é o eixo perpendicular. Ah, Rafa, mas poxa, eu queria deixar meus elementos alinhados de forma vertical e queria poder usar o Flexbox pra fazer outras coisas. Beleza, a gente vai ver que a gente consegue fazer isso sim. E pra isso a gente vai conhecer a primeira propriedade do Flexbox, que não é a gente declarando, né, com o Display Flex, que é a Flex Direction. A Flex Direction vai definir exatamente isso. Qual o eixo principal dos nossos elementos? Se vai ser o horizontal ou se vai ser o eixo vertical. Por padrão, acontece do Flex Direction ser no sentido row, que é o sentido linha. Ele fala que o eixo horizontal é o nosso eixo principal. Assim como também você consegue mudar o sentido. Mesmo com o eixo principal continuando seu horizontal, você troca o sentido dele. E aí, ao invés de você utilizar o Flex Direction Row, você vai utilizar o Flex Direction Row Reverse. E aí entra o inglês, que já facilita tudo pra vocês, né? Flex Direction, a direção do flex, a linha vai ser reversa e tudo certo. E sim, você consegue também deixar o eixo principal como o eixo vertical. E pra isso, você vai colocar o Flex Direction Column, que vai ser a direção em forma de coluna. Assim como você também consegue deixar o eixo principal vertical e mudar o sentido dele, utilizando o Flex Direction Column Reverse. Então o sentido de cima para baixo vai virar de baixo para cima também, como vocês conseguem ver aqui na imagem. Beleza até aqui, pessoal? A gente vai seguir agora utilizando o padrão mesmo, que vai ser o Flex Direction Row. Bora para nossa próxima propriedade. Ela vai servir para a gente alinhar os elementos ao longo do nosso eixo principal, que no caso agora vai ser o eixo horizontal, porque foi isso que a gente definiu ali em cima no Flex Direction. Essa propriedade se chama Justify Content. Ela pode ter diversos valores, inclusive eu tô deixando aqui na descrição um link que eu utilizo muito, que tem aí várias delas para vocês poderem usar de colinha sempre que precisar. E o primeiro valor que a gente vai ver vai ser o Flex Start. Isso faz com que todos os nossos elementos dentro do container vão lá pro início do nosso eixo principal, que é o horizontal. O início dele é lá na esquerda, porque não é o row reverse, então eles vão ficar agrupadinhos aqui do lado esquerdo. Temos também o Flex End, que vai ser exatamente o contrário, ele vai para o final do nosso eixo principal. Então todos os elementos vão ficar agrupadinhos do lado direito da página. Temos também o Flex Center, que vai agrupar os elementos no centro do eixo principal. E temos outros dois valores aí que são importantíssimos, eu acredito que são os que eu mais utilizo, na verdade, que são o Space Between, que vai distribuir os elementos ao longo do eixo principal, colocando o primeiro elemento sempre no início do eixo, o último elemento sempre no final e os demais no espaço que der, no maior espaço que der entre eles. Aqui, com 3 exemplos, a gente vai ter o primeiro no início, o segundo bem no meio e o terceiro lá no final. É bem fácil de lembrar, Space Between ele vai deixar um espaço entre os elementos. E temos um outro valor que eu falei que é importantíssimo, que é o Space Around. Na prática, ele parece muito com o Space Between, mas não é. O Space Around ele vai colocar um espaço não apenas entre os elementos, mas também por fora deles. Então na imagem vocês conseguem ver que tem como se fosse uma margem, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Inclusive, por exemplo, no primeiro elemento a gente tem uma margem do lado esquerdo e meio que o dobro do lado direito. Por quê? Porque já soma a margem do primeiro elemento com a do segundo também. Então fica diferente do Space Between sim durante a nossa estilização. Eu pessoalmente amo utilizar esses dois e a gente utilizou naquele vídeo lá da landing page. A gente vai seguir agora com o valor Center para o nosso Justify Content e eu também vou adicionar aqui 500 pixels de altura para nossa main, que é o nosso container. Por quê? Porque agora a gente vai alinhar os elementos no eixo perpendicular, que no nosso caso vai ser o vertical. E assim vai ficar muito mais clara a visualização para vocês. Então o que a gente já fez até agora no nosso código? A gente colocou um display flex na nossa tag main para identificar que ela vai ser um container de Flexbox. A gente colocou o Flex Direction Row, que já vem por padrão, mas a gente escreveu ali para ficar legal e identificar bem claro ali no código o que tá acontecendo. A gente colocou um Justify Content, que tá alinhando os nossos elementos no eixo principal, que foi o horizontal, de uma forma central. E agora a gente vai alinhar os nossos elementos no eixo secundário, no eixo perpendicular, que no nosso caso agora é a vertical. Para isso a gente vai utilizar a propriedade Align Items. Ela também
utiliza aí vários valores muito parecidos, inclusive com os que a gente estava utilizando para estilizar e alinhar os nossos elementos no eixo principal, mas vamos ver alguns exemplos aqui. Primeiro deles, Flex Start. Vocês podem ver que os elementos eles não estão no canto esquerdo para cima, porque a gente não tá alinhando os elementos no eixo principal no Flex Start, então a gente tinha deixado eles no centro mesmo, no eixo horizontal, e no eixo vertical a gente tá agora alinhando no início dele, então ele vai ficar pra cima assim, porque é o início do nosso eixo perpendicular. Assim como se a gente utilizar o Flex End, ele vai ficar lá embaixo, que é o final do nosso eixo perpendicular. Eu já imagino que vocês consigam pensar que a gente pode utilizar um valor aí pra deixar tudo no centro lindo e maravilhoso, o centro do eixo horizontal e o centro do eixo vertical. Isso mesmo, a gente pode utilizar o valor Center, tanto para o nosso Justify Content, quanto para o Align Items também. E eles vão ficar juntinhos ali, todos os elementos. Temos também um valor muito legal que a gente pode colocar no Align Items, que é o Stretch. Ele vai fazer os elementos ocuparem todo o espaço no eixo perpendicular possível. Isso se eles não tiverem alguma altura já pré-definida. Nesse caso, no código que eu estava utilizando, eles tinham uma altura pré-definida e eu tirei para poder mostrar esse exemplo para vocês. Eles vão pegar aí realmente todo o espaço disponível, tirando aí o padding que eu também já tinha definido e tá ali no nosso CSS. Muito legal, né? E o último valor que eu quero mostrar para vocês, lembrando que tem vários outros, eu vou deixar aqui na descrição um link com eles, é o Baseline. Esse é muito legal e muito diferente. O que que acontece? Às vezes quando a gente vai utilizar alguma tag e tem texto, por exemplo, aqui nesse caso a gente tem o texto, tem o 1, 2 e o 3, a gente pode ter textos com tamanhos diferentes, né, com fontes diferentes. E esse baseline vai alinhar todos os elementos com base do conteúdo dentro dessa tag. O conteúdo dentro das tags divs que eu fiz é o 1, o 2 e o 3. Eu mudei agora o nosso CSS, coloquei font sizes diferentes para cada número e vocês podem ver como ele consegue alinhar, na verdade, na base dos 3 números, mesmo que eles tenham tamanhos diferentes. Não parece muito útil aqui, desse exemplo que eu tô dando, mas eu garanto para vocês que um dia vocês vão estar pensando, meu Deus, qual que era o nome daquele valor pro Align Items que deixava tudo ali na base? Então é pra vocês já saberem que existe e quem sabe um dia voltar aqui nesse vídeo e relembrar. Agora já temos aí 4 propriedades que a gente viu. Display Flex para identificar que aquela tag vai ser o container de Flexbox. Flex Direction para identificar qual vai ser o eixo principal e qual vai ser o perpendicular. Justify Content pra gente poder alinhar os elementos no nosso eixo principal. Align Items pra gente poder alinhar os nossos elementos no eixo perpendicular. E agora a nossa quinta propriedade vai ser o Flex Wrap. No padrão, os elementos que a gente tá alinhando aí com o Flexbox, eles tentam sempre caber tudo em uma linha só. Então você vai ver, se a gente adicionar 12 quadradinhos aqui, a gente consegue ver que eles vão ficar todos juntinhos para tentar caber em uma linha só. A gente consegue mudar isso com essa propriedade. Por padrão, esse Flex Wrap, ele tem o valor No Wrap. Então ele não vai ter a mudança de linha, né? Ele não vai quebrar, ele vai tentar tudo caber numa linha só mesmo. Esse é o valor No Wrap. Se a gente mudar o nosso valor para wrap, a gente vai dar a possibilidade do Flexbox ali descer uma linha caso o elemento já chegue ali no final. E assim não vai alterar nenhum elemento para poder ficar cabendo. A gente simplesmente vai descer os 2 elementos que precisarem para poder enxergar melhor. E sim, você tem que declarar isso no Flexbox se você quer que isso aconteça, porque por padrão é no wrap. Você pode também fazer um wrap reverse. Então ao invés de o elemento quando chega no final da linha quebrar para baixo, você pode quebrar ele para cima. Olha só quantas possibilidades o Flexbox te dá para você brincar aí de alinhar elementos. Inclusive, essa propriedade você consegue declará-la junto já com o nosso Flex Direction, aquele segunda propriedade que a gente definia, o eixo principal, utilizando o Flex Flow, que é uma propriedade que vai juntar aí as duas coisas. Aí você coloca Flex Flow, Column Wrap ou Row Wrap. Você coloca os 2 valores também, tanto para o Flex Direction quanto para o Flex Wrap. Fica aí a possibilidade de você querer deixar o seu código um pouquinho menor e ficar mais simples a leitura. Mas tá tudo certo se você quiser definir essas 2 propriedades. Agora a gente vai seguir com o nosso código utilizando o wrap, porque agora a gente vai entender como a gente pode também alinhar elementos que estão em mais de uma linha. Para isso a gente vai conhecer uma nova propriedade que é o Align Content. O Align Items é para você alinhar os
elementos no eixo perpendicular. O Align Content é para você alinhar elementos em mais de uma linha, sempre quando você está utilizando o wrap. E sim, a gente vai alinhar essas linhas no eixo perpendicular também. Então, se a gente está utilizando o nosso Flex Direction Row, que é horizontal, a gente vai cair nas linhas na vertical, como a gente estava vendo agora acontecer. A gente colocou o wrap, 2 elementos caíram para baixo, e a gente vai alinhar eles lembrando do nosso eixo perpendicular. O início é em cima e o final é embaixo. Então, se a gente utilizar um Flex Start para essa nossa propriedade, o que vai acontecer? As duas linhas vão subir para cima e ficar lá agrupadinhas. Se a gente utilizar o valor Flex End, as duas linhas vão descer para baixo e ficar agrupadinhas ali também. A gente pode também utilizar o Center, que vai colocar as duas linhas juntinhas ali no centro do eixo perpendicular. A gente pode usar o Space Between, que é aquilo lá que eu falei que vai colocar o espaço todo entre os elementos que você tem. Agora, os elementos, se a gente tá vendo na versão perpendicular, são as linhas, a gente vai colocar um espaço entre elas bem grande. Então, a primeira linha vai ficar lá no topo e a última linha vai ficar lá no final. Se tiverem mais linhas, elas vão ficando no meio, sempre com o maior espaço possível entre elas. E a gente pode usar também o Space Surround, que vai dar um espaço como se fosse uma margem entre os elementos. Lembrando sempre que o primeiro e o último elemento tem uma margem que parece um pouquinho menor de um lado, mas é justamente porque todos eles têm o mesmo tamanho dos dois lados. Então acaba somando quando tem elementos entre si. Bem tranquilo, né, pessoal? Rafa, tô sentindo que podia ter alguma coisa que a gente conseguisse separar os elementos um pouquinho mais especificamente do que ali com o Space Between, Space Surround, né? Definir um tamanho entre os elementos pra gente poder separá-los. Mas isso é muito possível também com o Flexbox, porque sim, o Flexbox é incrível. Pra isso, a gente vai utilizar mais uma propriedade. Na verdade, mais uma propriedade que pode virar outras duas também. Ela é o Gap. Aqui eu coloquei, por exemplo, um Gap de 20 pixels. O que acontece? Ele coloca 20 pixels entre cada um dos elementos, tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical. Aqui, como a gente estava já utilizando eles centralizados, as linhas centralizadas, e por padrão eles já tem uma diferença ali entre elas, ficou um pouquinho maior. Mas vocês vão ver agora a diferença que faz no eixo vertical quando a gente coloca 70 pixels. Então vocês conseguem ver que eu defini um valor fixo para ficar de espaço entre os elementos, tanto um do ladinho do outro, quanto um para cima e para baixo do outro. Eu posso também definir um valor para cada coisa. Então eu posso, por exemplo, colocar um gap 10 pixels, 30 pixels, então vai ter 10 pixels de distância entre as linhas e vai ter 30 pixels de distância entre as colunas, entre cada elemento um do lado do outro. Ou a gente pode também, de uma forma um pouco mais clara para o nosso código, definir outras duas propriedades que eu falei para vocês, que podem ser o Row Gap ou o Column Gap. O Row Gap é realmente essa distância entre as linhas, linhas é row, e o Column Gap é a distância entre colunas, que é de fato column. E aí, para cada uma dessas propriedades, você consegue definir valores diferentes também. Então, mesmo que você colocar gap 10px, 30px, seria você colocar row gap 10px e column gap 30px. Meu Deus do céu, quanta coisa, eu sei. Vamos relembrar o que a gente viu. Display flex para identificar que aquela tag vai ser o elemento container do nosso Flexbox. Flex direction para dizer qual que vai ser a direção do nosso eixo principal, se vai ser de coluna, se vai ser horizontal, se vai ser reverso também, pode ser horizontal lá do lado direito. Justify content para alinhar os nossos elementos no nosso eixo principal. Align items para a gente poder alinhar os elementos no nosso eixo perpendicular. Flex wrap para a gente decidir se vai ou não os elementos para a linha de baixo quando eles chegarem até o final ou se eles vão ficar todos espremidinhos. Flex flow para quando a gente quer identificar já de cara o flex direction e o flex wrap de uma vez só. Align content quando a gente tem o flex wrap e a gente quer alinhar no nosso eixo perpendicular as linhas. Gap, row gap e column gap para quando a gente quer fixar algum tamanho no espaço entre os elementos, seja eles de lado a lado ou entre eles em cada linha. E esse aqui foi o código final que a gente chegou para nossa tag main, que era o nosso container. E ela tinha 3 divs lá no nosso HTML, a 1, 2 e 3, e depois eu adicionei outras 9 para a gente poder ter 12 e ver como que funciona o flex wrap
Wrap. Esse código junto com o HTML eu vou disponibilizar aqui embaixo para vocês também no repositório do GitHub. E lembrando, existem vários outros valores que vocês podem adicionar aí no Flexbox, que eu vou deixar também na descrição um link com vários deles. Acabou? Não, gente, eu vou ter que fazer uma parte 2 desse vídeo, porque existem várias outras propriedades que você pode inclusive adicionar nos elementos filhos. Então todos os quadradinhos, o 1, 2, o 3, até o 12 que vocês viram, vocês podem colocar propriedades diferentes, pode aumentar, pode diminuir da forma que você quiser, utilizando ainda o Flexbox. Mas para não ficar muito puxado para vocês, eu vou terminar o vídeo por aqui. E aí o próximo eu falo desses elementos para os filhos e depois a gente ainda pode fazer um projetinho prático se vocês quiserem e comentarem aqui embaixo que tem vontade. Se ficou alguma dúvida relacionada ao CSS em si, como que você escreve direitinho, o que é esse negócio de class container, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que eu fiz aqui no canal, que eu expliquei bem direitinho como que isso funciona. E é bem rapidinho o vídeo também. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal se você ainda não for uma pessoa inscrita. E eu vejo vocês na próxima semana. Um beijo!